Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17, ao vivo. Depois esse vídeo fica aqui também no feed, e depois a gente coloca lá no YouTube, Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Toda semana a gente traz alguma situação da nossa vida que a gente tem dificuldade e o Evangelho nos dá as ferramentas necessárias, o conhecimento necessário para que a gente saiba como lidar com as nossas situações com mais acerto, né? Nós seguimos aqui o modelo do Cristo, o modelo de Jesus, que é o nosso modelo maior de conduta aqui na Terra. No nosso canal do YouTube temos lá uma playlist de todos os evangelhos que a gente tem feito nesses últimos 4 anos, desde a pandemia que nós começamos com esse trabalho, e continuamos aqui, criamos a nossa família espiritual, que toda segunda-feira que se reúne, e todos são muito bem-vindos. Então nós vamos iniciar o evangelho de hoje, e o tema que eu trouxe hoje é sobre a fé. E eu sei que esse é um tema que pega muito em todos nós, né, gente? Porque quando se fala de fé, tem muita dúvida, tem muitas coisas para a gente refletir. Inclusive, se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer aí por escrito aqui no chat que eu leio e, na medida do possível, a gente vai respondendo também, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos então agradecer ao nosso Mestre Jesus por a gente estar aqui reunidos hoje, pedindo a Ele que esteja no meio de nós, para que nós possamos realizar esse evangelho com toda a paz e com toda a harmonia, como sempre deve ser. E assim nós iniciamos dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E o trecho do evangelho que a gente vai ver hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 24. Que diz o seguinte: observai os pássaros que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Aqui continua, mas a gente vai ficar só aqui nesse pedacinho, porque a gente vai hoje discorrer de como confiar. A gente sabe que as palavras que vêm da boca de Jesus já teriam que ser o suficiente para que a gente confiasse e tivesse a certeza desse amparo divino. Mas nós ainda que vivemos aqui na Terra, muito ansiosos, né, pela vida que se baseia na nossa segurança, de ter o que comer, de ter onde trabalhar, e a gente vive sempre nessa corrida, e muitas vezes nós esquecemos, né, dessa lição do Mestre, e nos colocamos na ansiedade e acabamos perdendo a nossa confiança. E fé significa confiar. Confiar que vem da palavra, né, de fiar com, tecer com. E o que isso significa? Que nós aqui encarnados, quando a gente chega aqui, nós temos um plano reencarnatório, como já foi dito em vários evangelhos. A gente não vem aqui do nada simplesmente, a gente tem um plano reencarnatório, nós temos oportunidades que são oferecidas ao nosso espírito para nos desenvolvermos aqui. Oportunidades de progresso e também
de nos livrarmos de determinados pesos de consciência que nós carregamos já desde outras épocas e de outras eras. Mas, quando a gente chega aqui na matéria, parece que todo esse conhecimento, parece que toda essa clareza, que à primeira vista parece ter essas palavras, acabam empanando o nosso raciocínio. E aí, quando a gente chega aqui, as coisas a nossa atenção é desviada para outras coisas, principalmente para que a gente tenha meios de sobreviver. E se a gente pensar bem, toda a ansiedade, todo o medo que hoje o ser humano enfrenta é justamente por isso. É por causa da sobrevivência, é por causa da competição que é muito grande. E aí, ao invés de nós vivermos de uma forma fraternal, a gente vive de uma forma competitiva. E por causa disso, a personalidade humana vive em completa confusão. Ora acredita, tem fé, ora não. Por quê? Porque, primeiro, que nem conhece direito a sua procedência espiritual. E a gente vê muito isso, principalmente nos atendimentos que nós fazemos, da terapêutica espiritual, da apometria. Na maioria dos casos, a gente vê as pessoas perdidas, com crises e sem nenhum pingo de conhecimento espiritual, nem o básico. Porque até décadas atrás, as pessoas ainda procuravam, diante das suas dificuldades, a religião. Não importa qual religião. Ou iam na igreja, ou iam nos centros espíritas, ou iam na Umbanda, ou iam em Seixonoye, no budismo, procuravam alguma coisa espiritual para poder lidar com as suas questões diárias que estavam difíceis. A gente vê nessa geração que isso não tem acontecido. O ser humano moderno acha que Deus está lá num canto qualquer, não sei aonde, em que caixinha, muito distante de nós, e que nós é que temos que dar conta de tudo sozinhos. E aí não procura espiritualidade, não procura uma religião, não procura nada, pelo contrário, procura farmácia, remédios, procura drogas, procura se entorpecer a sua mente para sair de estados depressivos, estados ansiosos. E tudo isso porque falta esse conhecimento. Enquanto nós nos separarmos de Deus e acharmos que Deus está lá em algum lugar, que sabe onde, e nós aqui, que temos que dar conta de tudo sozinho, isso vai ficar se repetindo. Vai ficar se repetindo. Porque dificuldades todos nós passamos. Todos nós passamos. Aqui na Terra nós sofremos pelos mesmos motivos. Em graus, em situações diferentes, em tempo diferente, mas é sempre a mesma coisa. Mas como eu disse no começo, como confiar, como tecer com o Criador? A gente nem sabe quem é o Criador, o que é o Criador. Como é que a gente pode confiar em alguém que a gente não conhece? Então, a falta de conhecimento também espiritual faz com que a gente viva esse estado de coisas. O homem terreno vive no mundo como se nunca fosse desencarnar. Como se fosse durar para sempre, e de repente vem a morte e o pega de surpresa.
de roldão. Então, quando a criatura começa a despertar a consciência para um grau de espiritualidade, que ela começa a se interessar para saber a sua procedência, e a sua procedência é divina, porque os nossos pais nos deram esse corpo físico para que a gente utilizasse durante o nosso período encarnatório. Mas o espírito não provém dos nossos pais. O espírito provém da inteligência suprema do Criador da vida. E esse Criador da vida está em toda parte. Ele é tudo o que existe. E se ele é tudo o que existe, nós também somos parte dele. Então ele não está em outro lugar a não ser dentro de nós. Deus se manifesta através das criaturas e de muitas formas. De muitas formas. E quando nós estamos manifestando Deus na nossa vida, é quando a gente confia. É quando a gente sabe que esse Deus, que essa inteligência, que é onipresente, que é onisciente, está trabalhando do nosso lado. Esse Deus que já não nos desamparou em outros momentos, não vai desamparar agora. Não é Ele que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Pela nossa ignorância, pela nossa sonolência ainda do mundo material. Então, nesse momento, a Terra funciona como uma escola de alto valor espiritual. Mas a gente vive sempre capengando. Um dia a gente acredita muito, outro dia já não acredita em nada. Um dia a gente está glorificando ao Criador, outro dia a gente está meio que de mal dele. E assim nós vamos seguindo a vida como mancos, outros como cegos do espírito. Porque se nós estamos fazendo aquilo que deve ser feito na nossa vida, cumprimos com os nossos deveres, o resultado é óbvio. Isso é lei, gente. Isso é lei. E Jesus veio quando a Terra estava passando por uma crise, por uma transição, justamente para vir dar o exemplo de como deve ser a nossa conduta no mundo. Se a gente vê as dificuldades que as pessoas hoje trazem, a gente vai ver que são as mesmas. E aí quando a pessoa cansa de sofrer, cansa de dar murro em ponta de faca, aí ela vai procurar os caminhos da fé. Vai procurar alguma coisa sobre a espiritualidade. Aí os caminhos da fé. Ele faz tanto caminho, tem tanta curva, tem tanta coisa no caminho. Por quê? Porque nós duvidamos da nossa procedência divina. Os nossos olhos estão muito voltados somente para aquilo que brilha. E não adianta, se a gente não tiver uma prática de devoção, através de uma leitura, através da prece, ou até através de uma religião, a gente não vai sair do lugar. Muito pouco se consegue numa encarnação quem ainda não compreendeu essa realidade de que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Semana passada nós falamos sobre o Deus único. E hoje a gente está dando continuidade falando sobre a fé. Como que a gente confia nessa inteligência? Porque ela permeia tudo. Assim como o ar está à nossa volta e nós respiramos, assim é Deus.
A distância entre Deus e nós está aqui na nossa respiração. Quando nós respiramos, nós estamos inspirando a vida. E quando nós expiramos a transformação que nós fazemos no mundo. Esse processo se dá através da respiração, mas ele precisa se dar também através dos nossos atos, através do nosso pensamento. Todos nós viemos aqui para realizar coisas, das mais simples até as mais sofisticadas. Todos nós. O problema é que o apego que nós temos às coisas materiais é que nos dá a dúvida da justiça de Deus. Um Deus que é só amor e bondade, que é justo sim, como todos os pais. Se é que a gente pode fazer um pouquinho grotescamente essa semelhança. Que é claro que Deus é infinito nessa qualidade. Não há um ser único na criação que não esteja sob o olhar do Senhor. Não há regime de exceção na criação divina. E ninguém está desamparado disso. Mesmo quando a gente pensa que está, mesmo até quando a gente vê muitos que se revoltam até contra Deus, mesmo assim. Deus é sabedoria e Ele vai esperar o tempo de cada um. Agora, nós que já estamos acordando para as realidades espirituais, por que a gente vai continuar no sofrimento se a gente pode acelerar o processo? E é por isso que muitos e muitos espíritos têm vindo trazendo mensagens, seja na forma de encarnados, seja desencarnado, a gente recebe mensagem o tempo inteiro. A nossa ansiedade do que pode acontecer amanhã é que nos judia. É o que nos traz essa insegurança. E aí Jesus vem para pedir para observar os pássaros do céu. Não é para que a gente não faça nada, mas para que a gente, sabedores de que colocamos tudo aquilo que foi possível da nossa parte, a outra parte pertence ao Criador. E é assim que a gente deve caminhar na vida. Quando nós agimos de forma egoísta, nós negamos o amor do Criador. Jesus disse numa outra passagem que não caía um fio de cabelo da nossa cabeça que Jesus não tivesse consciência, que Deus não tivesse consciência. E assim é, e Ele sabe dos nossos desafios. Mas Ele quer que nós façamos, nós realizemos, para que a gente tenha o mérito disso, dessa realização. Que a gente manifeste o poder de Deus que há dentro de nós nas nossas realizações. Que a gente coloque amor naquilo que a gente faz. Jesus, ele veio à Terra para estimular no coração do homem a bondade de Deus, a confiança na justiça, confiança no amor. Porque se não tiver isso, gente, ninguém tem paz de espírito. Vive todo mundo atormentado. Às vezes a gente fica olhando inconcebível que em pleno século XXI a gente vê irmão ainda matando irmão. Mas nós temos ainda, por um tempo, que conviver com esse estado de coisas, que a gente sabe que não será para sempre. E depois veio
esse espírito nobre do professor Denisar Rivaio, através do Espiritismo, com Allan Kardec trazendo as mensagens do mundo espiritual para fortalecer a nossa fé. Para dizer, olha, nós estamos aqui, ninguém morre. A vida na matéria é só um momento. Em termos de horas, de tempo, terreno, nossa vida aqui não passa de 1, 2 meses no plano espiritual. É realmente uma viagem. A fé, ela é um sentimento que está inato dentro de nós. Está inato. Todo mundo nasceu com essa capacidade. Todos nós somos co-criadores na natureza. Por quê? Porque Deus se manifesta através de nós. Nós sabemos das capacidades que nós temos, do aparelho psíquico que nós carregamos, diferente de todos os animais. Só que está tudo em germe latente dentro de nós. É necessário que haja o nosso trabalho para fazer isso. E nós precisamos procurar como? Através do conhecimento, através da vontade ativa de realizar as coisas. Até o momento presente, a fé também só foi compreendida no seu sentido religioso. Mas a fé é muito mais do que isso. Ela tem um sentido religioso, ela tem um sentido, digamos assim, moral, ou seja, divino, mas é um sentido humano também. Porque quando uma criatura tem fé e ela vai realizar um projeto, e ela acredita, e ela trabalha com isso, e ela coloca realmente toda a sua força criadora, ela realiza. Ela realiza. Jesus realizou os milagres e ele mesmo disse que o homem que tem fé poderia realizar tudo quanto ele fez e até mais. E ele não disse isso só para bancar o bonzinho. Ele disse isso porque isso é uma realidade. Porque seja lá o que for, que a gente tenha vontade de querer e quer sem titubear, a realização acontece. O problema é esse sem titubear, né? Porque a gente fica duvidando. Tem dias que a gente acredita, tem dias que não acredita. Vem alguma coisa que sacode, nos tira da zona de conforto, pronto. Gente, problemas todo mundo passa. Mas aí a gente tem 2 caminhos. A gente pode passar pelo problema de uma forma mais branda, usando da nossa inteligência, da nossa paciência, ou a gente pode passar sofrendo, ansioso, tomando remédio, sendo infeliz. Não importa o tipo de problema. Problema financeiro todo mundo tem, problemas de saúde, seja lá o problema que for. A forma como nós passamos por ele é decisão nossa. É decisão nossa. A fé é humana ou divina segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. E também não há más inclinações que a fé também não possa vencer. Todos os vícios da nossa alma, tudo aquilo que a gente carrega que não é bom, é possível realizar com a fé. A fé primeiro em nós mesmos, de que nós somos capazes. E nos vermos realmente como filhos de Deus que somos. E depois a fé no nosso Criador.
que vai nos ajudar a realizar isso. Seja lá qual o vício que a pessoa tenha, ela pode sim, se tiver fé, como um grão de mostarda, como disse Jesus, realizar o que ela quiser. É preciso haver uma entrega. Essa entrega, ela só pode acontecer quando a gente confia. E a gente só confia em quem a gente conhece. Por isso a importância de se estudar sobre espiritualidade, sobre a ciência da espiritualidade. Isso é fundamental nos dias de hoje. Porque a fé, quando bem aplicada, ela carrega uma força, um magnetismo. E o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando ela é colocada em ação. Quando a pessoa tem essa convicção, essa confiança, e ela põe o magnetismo, todo o seu fluido ali, ela pode realizar curas. Era o que Jesus fazia. Ele não duvidava. Ele não duvidava. Ele queria, e quando ele punha força no querer dele, porque quando chegam aqueles que perguntam que querem curar, eles falam, e aí eles falam, eu quero que você queira me curar. Então ele põe força no querer, e ele diz, eu quero te curar. E quando ele dizia eu quero, não era um eu quero qualquer, é eu quero realmente. E colocar toda a força nisso. E é esse exemplo que a gente deve seguir. Se eu quero progredir espiritualmente, se eu quero ter sucesso nas minhas empreitadas, eu preciso ter essa força, que primeiro começa em mim. E aí vai movimentar céus e terras para a realização daquilo que a gente almeja. E às vezes o que a gente almeja não se realiza aqui no plano físico, vai se realizar depois. Ou às vezes se realiza no mesmo dia. Cada um de nós aqui está vivendo uma história. Um espírito protetor diz que se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo e se quisessem por sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamais de prodígios e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. E está na hora, né, da gente desenvolver as nossas capacidades. Hoje se fala muito sobre o controle do pensamento, sobre a gente monitorar o que pensa, porque o que nós pensamos, sempre nós alimentamos, é o que nós acreditamos e é o que se realiza, tanto para o bem quanto para o mal. É preciso vigiar o que se pensa. Nós temos um aparelho aqui que transmite e recebe informações, ondas de informações o tempo inteiro. Então é preciso monitorar em qual estação que ele está se ligando, principalmente aquele que se liga frequentemente. Porque nessa estação nós vamos achar outras companhias espirituais que estarão na mesma sintonia. Então, minha gente, vamos ouvir a palavra de Jesus, que é tão confortadora, que diz: observai os pássaros que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Em outro tópico ele também fala: contemplai os lírios do campo, que não fiam nem tecem, no entanto, nem Salomão, em toda sua glória, vestiu-se como um deles. Vamos procurar refletir nisso que foi dito aqui. Eu espero que esse evangelho tenha despertado dentro de você a sua força interior. Essa sua força interior, essa vontade de querer, esse seu querer é a sua fé. E acredite,
tudo que nós queremos e não duvidamos, nós alcançamos. Mais dia ou menos dia, isso vem para nós. Pode ter certeza, porque isso é lei do universo. Então vamos agradecer a esse mestre que traz essas palavras consoladoras para que a gente não desespere, para que a gente não desanime diante das nossas provações terrenas. Isso aqui é só um momento. Tudo passa. Tudo tem um tempo de duração o suficiente para cumprir com a sua lição. Não vamos prolongar essa situação de culpa dentro de nós que nos faz muitas vezes desistirmos de viver a vida. Vamos limpar os nossos corações, tirar todas essas mazelas, esse ódio muitas vezes que existe ainda, rancor dentro da gente. Vamos tirar isso fora. Vamos limpar a nossa casa mental e a nossa casa emocional, para que a gente evolua, para que a gente cresça, não mais pelo sofrimento, mas por decisão nossa, colocando assim à frente a nossa autonomia diante da vida, porque é isso que Deus, que a evolução espera de nós. E nós agradecemos ao nosso Mestre Jesus e a todo o plano espiritual presente que sempre nos inspira, nos traz lições grandiosas do Evangelho, para que a gente possa andar com mais segurança pelas ruas das noites escuras na terra. Que o nosso coração nesse instante se encha de confiança, sabedores de que não estamos sozinhos em momento algum, que o nosso Criador é conosco, que se Deus é conosco, qualquer coisa que apareça no nosso caminho, nós podemos lidar sim, porque Ele estará sempre à nossa frente e Jesus será sempre o nosso modelo, o nosso guia de conduta aqui na Terra. Que o nosso Mestre possa abençoar cada lar aqui representado nesse momento, abençoar a nossa semana. E nós pedimos a Ele que seja sempre conosco, que assim seja. Que assim seja. E que a gente possa sempre estar juntos aqui e sempre contando com a presença desses irmãos do plano espiritual que sempre nos inspiram, trazendo esses temas de acordo com as nossas necessidades, que é a necessidade de todos. Então, gente, muito obrigada por ter ficado aqui até o fim. Estou vendo algumas pessoas aqui, seus nominhos aqui. Vai ouvir 1000 vezes, né, Gil, esse evangelho. É isso mesmo. A gente procura trazer de volta as palavras de Jesus, não só para que a gente mate a saudade da presença dele, mas que essas palavras esquecidas na nossa memória espiritual venham novamente, para que a gente siga com mais leveza no meio de todo esse tumulto da terra. Então, eu espero que todos tenham uma boa semana. E se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta. Não esqueçam de curtir o vídeo agora que ele vai lá para o feed, aqui no Instagram, aqui no YouTube também. Deixe o seu like, compartilhe com pessoas que você ama, pessoas que estão meio apagadas no mundo, ansiosas. Procurem mandar, né? De repente vai que alguma palavra que foi dita aqui vai bater lá no coração dessa pessoa e a gente tira mais alguém desse sofrimento atroz que todos nós estamos vivendo hoje. É momento difícil, é um momento de transição e toda a força, toda a ajuda que vier é sempre muito bem-vinda e é necessária. Então, muito obrigada mais uma vez e um beijo no coração. Semana que vem estaremos aqui, na segunda-feira, às 21 horas, com o nosso Evangelho Online.
Até lá, beijos!